Muito boa tarde a todos. Nós estamos dando início às 3 palestras desta tarde, desta aula extra, conforme combinamos. E o primeiro palestrante vai falar sobre plataformas de petróleo e ele é mestrando, Francisco Igor. Então, Igor, agora esteja à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Igor, vou apresentar para vocês o tema plataformas petrolíferas. As plataformas petrolíferas é onde ocorre toda a parte desde a perfuração até a produção e o armazenamento e transporte do petróleo e do gás. Aqui é um sumário para vocês se basearem mais ou menos nos tópicos que eu vou apresentar. Primeiro eu vou falar sobre a classificação da plataforma, de acordo com a finalidade, a mobilidade, a ancoragem e a operação. Posteriormente, os tipos de plataformas, as fixas e as flutuantes, e por fim as referências utilizadas para o trabalho. A classificação das plataformas, elas podem ser feitas através da finalidade, mobilidade, ancoragem e da operação. Da finalidade, pode ser feita através da perfuração, onde algumas plataformas só têm a capacidade de fazer a perfuração do poço, e quando é feito toda a parte de operação, outra plataforma vem mais a produção. Tem plataforma também só para produzir petróleo, como também tem plataforma de sinalização, mergulho, só para armazenamento e para alojamento. Então, tem plataformas com diversas finalidades e tem aquelas que englobam vários desses tópicos. De acordo com a mobilidade, elas podem ser fixas ou permanentes, onde elas ficam fixadas no solo. Tem as móveis, onde ficam na lâmina d'água, que são aquelas que são revocáveis ou autopropulsoras. De acordo com a ancoragem, podem ser apoiadas no fundo, que são as fixas, onde toda a estrutura é apoiada na superfície, e as flutuantes, que são os navios e as submersíveis, e a sua estrutura não está apoiada no fundo do mar. De acordo com a operação, tem as autossuficientes, que são aquelas que fazem todo o processo, desde a exploração, produção e armazenamento, sem a necessidade de uma plataforma auxiliar. E tem as operações por tenda, que é um navio de apoio, que seja ele para fazer o armazenamento do petróleo, onde está saindo do poço, ou para a produção, o armazenamento, né? Vou começar aqui falando dos tipos de plataformas fixas, que tem entre elas as principais são a jaqueta, a de gravidade e a autolevatória, a jack-up. Posteriormente vou falar sobre as flutuantes, que são as submersíveis, monocolunas e as FPSOs. A plataforma de jaqueta, as principais características delas é que ela tem a estrutura tridimensional, onde as pernas servem de guia para as estacas, e geralmente elas são fabricadas de aço.
onde a superestrutura, onde vai ficar toda a parte de alojamento e os materiais para a perfuração, vão ficar sobre essa estrutura. Ela tem a finalidade para a produção de petróleo, em poços de até 400 metros, e ela pode operar sozinha, mandando todo o que está sendo produzido através de dutos e tubulações para a terra, ou também ela pode ser operada com auxílio de um navio acoplado à plataforma, para que seja tudo que for produzido seja armazenado em um navio. Os principais esforços são da corrente marítima, que a gente sabe no mar tem horas que a corrente está forte, então é um esforço para a estrutura, as ondas, o próprio peso da plataforma e o vento. O transporte dela é feito através de arrasto, ela é arrastada por flutuadores e sai até o local através de um rebocador. E a instalação é feita através do erguimento, lançamento, a flutuação, por fim é colocada a superestrutura em cima da estrutura das pernas metálicas. Aqui é como é feita a fixação, assentamento da estrutura. Ela é transportada através do rebocador, ela é lançada, feito o lançamento do mar, aí espera um tempo que ela fica flutuando e é feita a verificação através de um guindaste e por fim o assentamento da estrutura do solo. Aqui as vantagens e desvantagens da plataforma jaqueta. É uma tecnologia consagrada, faz bastante tempo que é utilizada. Ela utiliza completação seca. E a desvantagem é porque ela tem uma pequena área de convés e ela só pode operar em lâminas d'água de 200 metros. Então, é uma desvantagem para ela, só pode operar perto da superfície. Agora eu vou falar um pouco sobre as de gravidade. As principais características delas ela apoia no fundo do mar através da gravidade. Elas são fabricadas principalmente de concreto, as mais comuns. E a finalidade dela é para a produção de petróleo, em poços também de até 400 metros. E ela pode operar sozinha igual a jaqueta, ou com o auxílio de um barco, de um navio de armazenamento. Os principais esforços também são a corrente marítima, as ondas e o próprio peso da estrutura e o vento. As vantagens da gravidade aqui, ela pode operar em condições de mar severas. Ela também utiliza a completação seca. E as desvantagens é que ela tem uma pequena capacidade de armazenamento e ela opera em lâminas d'água de aproximadamente 100 metros. Então é menor do que a jaqueta ainda. Eu vou falar agora um pouco sobre as autoelevatórias. As principais características delas, elas são unidades móveis. Elas apresentam as pernas que podem ser cilíndricas ou jaquetas, onde elas podem ser utilizadas em águas profundas, e as jaquetas é mais eficiente quando pela a forma das pernas, onde ela resiste mais à flambagem e também à força das ondas. Ela tem a finalidade da prospecção do petróleo
e elas são transportadas até o local através de rebocadores. Os esforços principais é a corrente marítima, as ondas e o próprio peso, também o vento e os esforços dinâmicos, devido à flexibilidade das pernas. Como ela tem essas pernas muito grandes, porque ela faz um movimento vertical, tem vários esforços, né? E pode ocorrer a flexibilização das pernas. Temos problemas durante o transporte, também por esse problema na flexibilidade das pernas da plataforma, e na fixação, quando as pernas vão entrar no solo. Pode ocorrer algum problema na hora da fixação. As vantagens é que ela é de fácil conversão para as pequenas, ela tem uma boa disponibilidade e também utiliza computação seca. A desvantagem é que ela apresenta área de convés extremamente pequena, não possui capacidade de armazenamento, então vai precisar de um navio de apoio. E também apresenta, ela opera em lâminas d'água de aproximadamente 10 metros, 100 metros. Então é bastante pequena. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre as plataformas flutuantes. Algumas características dela é que ela não tem um vínculo com o fundo do mar, diferente das fixas, onde elas são fixadas, né? No fundo do mar, as plataformas flutuantes não são fixadas, ela não tem um vínculo. Ela tem um movimento livre no plano vertical, então com o subir e o descer da maré, ela também vai acompanhar o ritmo. A manutenção da posição é garantida por meio de ancoragem, então ela vai ficar fixada através de âncoras. Eu vou falar também agora sobre as submersíveis, onde as principais características delas são unidades móveis. Aí as pernas também é cilindro ou jaqueta, elas é utilizada em águas profundas. A superfície dela fica acima da onda d'água, porém o casco fica abaixo da onda d'água. Ela é utilizada em prospecção de petróleo em águas profundas, e algumas são rebocadas até o local e outras são propulsoras, onde tem a capacidade de se locomover sem a ajuda de rebocadores. A instalação é feita através do alargamento dos cascos, onde os cascos ficam abaixo da linha d'água, onde a água fica na altura das pernas. Aí, dessa forma, minimiza os movimentos da plataforma pela excitação das ondas. A fixação é feita através de ancoragem ou por posicionamento dinâmico, evitando o deslocamento horizontal da plataforma para impedir o internamento da perfuração na hora que estiver perfurando. Não pode ter esse deslocamento horizontal para que a coluna de perfuração não fique presa dentro do poço. E quando é feito o projeto dessas plataformas, um dos principais requisitos é essa parte de fixação, para que não haja esse deslocamento, principalmente horizontal. As vantagens, ela é de possível conversão de um semi-submersível de perfuração para um semi-submersível de produção. Então ela faz tanto a parte de perfuração e de produção do petróleo. Ela tem um bom comportamento em mar severo, então
boa vantagem. Uma das vantagens também é porque ela opera em ângulos d'água de até 1.500 metros, então é bastante profundo, né? E tem uma boa área de conversa, então o espaço da plataforma é bem grande. Uma desvantagem é que ela não possui o armazenamento. Ela faz toda a parte de perfuração e produção, mas não tem a capacidade de armazenamento. Outra plataforma flutuante é a monocoluna. As principais características delas é um conceito novo de casco, onde esse casco em formato cilíndrico, onde nas paredes existe como se fosse um tanque de armazenamento, por isso que ela tem uma grande capacidade de armazenamento, porque toda essa estrutura fica um vazio e pode ser armazenado o petróleo. Pequenos movimentos, depois que ela tiver ancorada no canto, ela tem poucos movimentos. Ela utiliza a completação seca também. E, por fim, a FPSO. As principais características delas é que é um sistema de produção flutuante, tem uma forma de navio e apresenta as mesmas características de uma semi-submersiva. Porém, o posicionamento dela é mais crítico, pois ela está mais sujeita às correntes marítimas e às ondas do mar. A fixação delas é feita através de amarras, de âncoras e por posicionamento dinâmico também, que é posicionamento dependendo da corrente ou das ondas marítimas. As vantagens ela tem a capacidade de armazenamento, então todo o casco apresenta os tanques onde vai ser armazenado todo o óleo produzido e o gás. É uma tecnologia já consagrada e já faz bastante tempo que ela foi desenvolvida. Ela apresenta uma grande área de convés, pois toda a estrutura fica em cima do barco. A grande desvantagem é que ela tem um comportamento fino e mais severo, e os sistemas de ancoragem relativamente caros. Aqui foram as referências que eu utilizei para o desenvolvimento do trabalho e obrigado. Muito obrigado, Igor. Eu não sei se está dando para me escutar aí direitinho. Eu gostei muito da sua apresentação, bem concisa e também citando as referências. Eu queria saber se alguém gostaria de trazer um comentário. O professor Afonso está num outro compromisso, ele não pôde estar aqui conosco. Uma das perguntas que me surgiu era entender se as plataformas grandes que estão operando lá no pré-sal são de que tipo? Você saberia informar? A do pré-sal? Isso. Vai depender bastante sim da lâmina d'água, do tamanho do poço, né? Da profundidade do poço. Então vai depender da operação, né? Se for em águas profundas, ou vai ser uma semi-submersiva, ou então o FPSO, que vai mais utilizado, né? Entendi. Perfeito. É isso mesmo. Legal. Alguém gostaria de trazer algum comentário para o Francisco Igor?
Não? Professor? Oi, manda Kelvin, tudo bom, Kelvin? Legal, você foi o primeiro a entrar, eu queria até ter dado uma saudação. Fala, Kelvin. Boa tarde. Não, só queria parabenizar o Igor, porque às vezes a gente não tem a noção da variedade de plataformas, né, que existem, e ele conseguiu trazer aí vários tipos e cada uma tem a sua importância e a sua especificação, digamos assim, né, a sua utilidade. E que foi muito interessante que ele tenha trazido tudo isso para a gente hoje. Verdade. Muito obrigado, viu, Kelvin? Ótimo. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode prosseguir. Talvez a gente consiga até terminar um pouco antes, não tem problema, né, gente? Nós estamos nesse período de aula extra. Amanhã nós teremos a palestra sobre eólica, sobre o CTGás. Vai ser muito interessante também, porque tá na linha dessas pesquisas e desenvolvimentos em andamento agora, atual, né? Então, deixa eu ver aqui, quem que é o próximo da lista? Não é o Leonardo, não, ficou agora o... Alguém poderia me ajudar, Luana? Quem que é agora? Eu sou agora, é Antônio Matheus. É o Matheus, né? Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, é porque eu tava em dúvida se era você ou era o Leonardo. Leonardo é o último, né? Desculpa. Kelvin, também pelo comentário. Tá, obrigado. Obrigado, Francisco. O Paulo tá dando pra ver? Tá sim, tá dando sim. Eu vou começar a apresentação. Pronto, por favor. Obrigado, Matheus. Deixa eu tentar aqui. Só clicar em compartilhar. Isso, aí depois você confirma. Apresentar agora e compartilhar, isso. Muito bem, Antônio. Eu vou colocar aqui no slide. Certo. É do pré-sal, né? Pronto. Isso. Meu tema é pré-sal. Meu nome é Antônio Matheus, sou aluno da graduação, estou no segundo semestre da engenharia química e com esse tema, pré-sal, né? Começar a apresentar. Aqui é o sumário. Deixa eu só cronometrar aqui para marcar o tempo direito. Então, a parte 1 eu dividi em hidrocarbonetos, sistemas petrolíferos, a geologia do petróleo, para dar uma introduçãozinha bem rápida. Aí a parte 2, pré-sal, região do pré-sal, tecnologias pioneiras, sistema petrolífero pré-sal. Parte 3 é produção de petróleo, distribuição da produção dos campos de pré-sal e regimes regulatórios. Certo? Só para começar aqui. Então, essa parte de hidrocarbonetos é bem rápida. Esse textozinho aí está falando: petróleo e gás natural são hidrocarbonetos. Do ponto de vista químico, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm na sua estrutura unicamente hidrogênio e carbono. O hidrocarboneto de estrutura mais simples é o metano, né? CH4, mas outros podem apresentar moléculas mais complexas em forma de cadeias, anéis ou estruturas. Na indústria do petróleo, o termo hidrocarboneto refere-se a esses compostos de ocorrência natural. Os hidrocarbonetos de ocorrência natural no estado líquido e gasoso recebem designações gerais de petróleo e gás natural, respectivamente. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que varia de acordo com sua procedência, predominando parafinas normais, clínicas e ramificadas. Então, sobre a geologia do petróleo, é interessante se falar que a gente vai encontrar em rocha. Então, para se obter o sistema petrolífero é necessária a existência de 4 fatores: a existência de rochas geradores para gerar os hidrocarbonetos, rochas reservatórios,
para abrigar fluido, rochas seladas para aprisionar e drapas, além da combinação do tempo geológico composto pela migração e sincronismo. Então, as rochas geradoras, elas são essas responsáveis justamente por gerar esses hidrocarbonetos. São rochas geralmente ricas em matéria orgânica, né? E capazes de expelir petróleo quando submetidas a um calor de 60 a 150 graus Celsius, né? Já as rochas reservatórios são responsáveis por aprisionar o óleo e gás, e para que isso seja possível é necessário que a rocha possua espaços vazios, né? Que sejam permeáveis e que poros estejam interconectados. Mas mais para frente a gente vai ver umas rochazinhas que é de um campo específico, e aí vai dar para ver essas regiões permeáveis, né? E esses poros. Então, esses poros eles correspondem principalmente ao espaço entre os grãos das rochas sedimentares e as cavidades relacionadas ao escape do gás, né? Então, o pré-sal. Esse textozinho está lá no site da Petrobras, é a forma que eles definem o pré-sal, né? O pré-sal é uma camada de rochas porosas localizada entre 5 a 6 mil metros abaixo do leito do mar, aproximadamente a 400 quilômetros da costa. A camada tem esse nome por se encontrar depois da camada de sal que a recobre. No interior da camada, o petróleo e o gás ficam armazenados nos poros das rochas sob altíssima pressão. Então, a gente tem aqui a imagenzinha representando o nível do mar, né, onde está a embarcação, e essa lâmina d'água, que é a parte que vai do nível do mar até a camada do pós-sal. E o pós-sal ele fica antes da camada de sal, se a gente levar em consideração que está saindo do nível do mar. Mas se a gente pensar que está vindo lá de baixo, a camada pré-sal ela vai vir antes dessa camada de sal, né? Por isso pré-sal, né? Aí o pré-sal vem antes da camada de sal que tem essa representação aqui, e geralmente eles fazem a extração por meio de já vai ver. É melhor para representar. Aqui, ó, dá para ver bem direitinho algumas plataformas e campos de pré-sal, né? Então, algumas, ó, como a Iracema do Sul, elas penetram bem lá para baixo, né? Já passando dessa camada de sal e chegando nas rochas que ficam no pré-sal. A parte daí da do Lula, né? Ela também chega lá no pré-sal, e ela é a mais produtiva dentre as produtoras de pré-sal. E aí tem Roncador, Marlim do Sul, a Marlim e a Garupa, né? Algumas aí dá para ver que chegam na camada do pós-sal, né? Elas não vão tão profundamente como algumas, como a Iracema do Sul, que é a que vai mais distante entre essas. Então, a região do pré-sal, ela fica localizada entre a bacia de Santos e a bacia de Pelotas, né? Que vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Essa região aí, ela tem uma faixa com cerca de 800 quilômetros. E a bacia de Santos ela é a maior bacia entre essas, que é a que se concentra o maior número de plataformas, né? Então, como a gente falou, o pré-sal é a dominação de uma camada de rochas, geralmente carbonáticas, localizadas abaixo da camada de sal, e a Petrobras definiu as rochas do pré-sal como reservatórios situados sob extensa camada de sal que se estende da região posta fora entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, como eu falei, numa faixa de cerca de 800 km de comprimento por 200 km de largura. Na imagem 1 aí está esquematizando bem. Nessa faixa, a lâmina d'água varia entre 1.500 a 3.000 metros de profundidade.
Essa coluna d'água é aquela que a gente viu que tem extensão até chegar na camada do pós-sal. E os reservatórios estão localizados sobre uma pilha de rochas com 3.000 a 4.000 metros de espessura, situada abaixo do fundo marinho. Tecnologias pioneiras. Durante esses anos que a Petrobras ela vem explorando o pré-sal, diversas tecnologias foram desenvolvidas com a fim de aprimorar essa extração, né? Então a Petrobras ela foi uma empresa que promoveu diversas parcerias e propôs financiamento para o desenvolvimento de diversas tecnologias que conseguissem aprimorar a extração do pré-sal. E em 2015 houve um prêmio, né, que proporcionou à Petrobras um destaque em 10 tecnologias pioneiras, né? Uma delas foi a campeã. Então a Petrobras, juntamente com seu centro de pesquisa, o CENPES, iniciou estudos para tornar possível a produção de petróleo e gás natural em situações inóspitas, tornando-a pioneira no desenvolvimento de tecnologias para tal, sendo inclusive premiada em 2015 pela Offshore Technology Conference Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations and Institutions. No total, foram 10 tecnologias, premiadas, dentre elas a técnica de Pressurized Mud Cap Drilling, a PMCD, empregada na perfuração de um poço no campo de Lula a uma profundidade de lâmina d'água de 2.103 metros. Então, essa tecnologia aí, a PMCD, é essa que está representada do lado esquerdo. Outra tecnologia pioneira é essa que a gente está vendo aí, né? Mediante as condições extremas nas quais esses dutos que fazem a extração do petróleo no pré-sal são submetidos, problemas de incrustações, formação de hidratos e corrosões têm sido cada vez mais frequentes. Podem ocorrer a perda do riser, parada de produção, prejuízos financeiros, desastres ambientais, entre outros. Devido a isso, a Petrobras, junto com parcerias, desenvolveu a primeira aplicação de sistema integrado de monitoramento dos arames de tração em risers flexíveis. Só uma pergunta, eu posso passar um vídeo bem rapidinho, professor? Claro. Com essas tecnologias? Por favor, Antônio, manda ver. Só. Tá dando para escutar o som? Eu acho que não dá. Deixa eu ver aqui. Tenta colocar Tenta colocar no seu áudio. Tá dando para escutar agora? Não. No áudio? Aumenta o seu áudio. Offshore Technology Conference. A conquista desse prêmio não começou agora. A Petrobras é conhecida por sua atuação em águas profundas e ultraprofundas. O pré-sal brasileiro é uma das maiores províncias petrolíferas em águas ultraprofundas do mundo. Para explorar e produzir petróleo no pré-sal, batemos o recorde. Utilizando a tecnologia de sísmica 3D de alta densidade, criamos um mapa de geologia dos reservatórios do pré-sal. O mapeamento cobre uma área de 21,7 mil quilômetros quadrados. E fizemos a delimitação dinâmica dos reservatórios
realizando testes de longa duração em postos observadores, equipados com registradores de fundo e transmissores de pressão através do revestimento com aquisição remota de dados. Hoje, o pré-sal é uma realidade. Operamos na área com segurança e rentabilidade. Bem aqui, a Petrobras realizou sua maior campanha de perfuração e completação de poços para o desenvolvimento de uma nova fronteira em águas ultraprofundas, com melhorias contínuas no desempenho de suas operações. A Petrobras levou pouco mais de 30 meses entre a conclusão do teste pioneiro do campo de Lula e o primeiro óleo. Foi o mais rápido crescimento de produção de uma nova fronteira exploratória em águas ultraprofundas. 713 mil barris por dia estavam sendo produzidos apenas 8 anos após a primeira descoberta. Fornecer logística em volumes e prazos sem precedentes no Brasil exigiu soluções ousadas. Devido à grande distância da costa brasileira, 300 quilômetros, e da grande demanda por equipamentos de produção, o projeto incluiu a aquisição e operação de 20 sondas de perfuração, 47 navios de apoio, 3 embarcações de lançamento de dutos em águas ultraprofundas e 13 helicópteros. A atuação da Petrobras no pré-sal nos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que serão utilizadas em toda a indústria do petróleo e gás. 10 contribuições tecnológicas pioneiras. 10. Primeiro uso do método alternado de injeção de água e gás, conhecido como WAG, Water Alternating Gas, em águas superprofundas, 2.200 metros. 9. Mais profundo poço submarino de injeção de gás com CO2, 2.220 metros de lâmina d'água. 8. Primeira separação de CO2 associada ao gás natural em águas ultraprofundas, 2.140 metros, com injeção de CO2 em reservatórios de produção. 7. Primeiro uso intensivo de completação inteligente em águas ultraprofundas em poços satélites com potencial de incrustação de carbonato de cálcio. 6. Recorte de profundidade de lâmina d'água, 2.103 metros, para a perfuração de um poço submarino com a técnica de Pressurized Multi-Cap Drilling, PMCD, com sonda de posicionamento dinâmico. 5. Primeira aplicação de risers flexíveis com um sistema integrado de monitoramento dos arames de tração. 4. Mais profundo riser flexível a 2.220 metros. 3. Mais profundo Steel Raise Weight Riser, SLWR, riser de aço em configuração do Corcova, instalado em 2.140 metros de lâmina d'água. 2. Primeiro riser de aço em catenária livre com tubos revestidos, liner pipes, instalado através do método de Garretel, Relay. 1. Primeira boia de sustentação de risers, DSR. Este conceito permitiu o uso de risers rígidos desacoplados e em catenária livre conectados a um FPSO nas condições do pré-sal da Bacia de Santos em conformidade com todos os requisitos de segurança e ambientais. Mais do que inovações tecnológicas, o trabalho da Petrobras no pré-sal brasileiro é um legado valioso para toda a indústria do petróleo e gás mundial. Um legado desenvolvido por uma equipe movida pelo desafio e que está sempre pronta para superar outros limites e celebrar novas conquistas. Então, deu para escutar? Deu sim. Sim. Deu então, sim. Dentro Deu dessas... sim. Deu? Deu. Ótimo. Dentro dessas tecnologias, algumas delas foram desenvolvidas especificamente para o bloco de Libra, né? Aí tem 5 delas demonstradas. Primeiro FPOS, dedicado a esses testes de longa duração, que o vídeo mostrou. É um equipamento com reinjeção total de gás, e isso permite o reaproveitamento desse gás, além de possibilitar que os poços sejam interligados e operem no seu potencial máximo. O outro é sal flexível, né, que ele mostrou lá, que aumenta a produtividade. Primeiro pré-lançamento de linhas flexíveis com essas boias de sustentação ligado ao FPOS, e esse maior turret externo, que é responsável pelo suporte das cargas das linhas submarinas. Então dá para ver, por quinto, operação de survival. Também
ela é rotacionada conforme os movimentos do FPOS. Né? Então dá para ver que a operação da Petrobras no pré-sal possibilitou inúmeras tecnologias fossem desenvolvidas e, como falou no final do vídeo, um legado muito extenso em termos de produção intelectual para a Petrobras, né? Então, sistema petrolífero do pré-sal. Aí a gente está considerando os reservatórios em 3 tipos principais. As rochas calcárias com corquinas, calcários microbialíticos de porção superior de seção de rift e fraturas em rochas vulcânicas de porção inferior da seção de rift. E aí a gente está vendo a variação da porosidade dos diferentes tipos de rocha na bacia de Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? A A é uma tufa com raízes e altas porosidades e permeabilidade. O B é um tavertino cristalino com porosidade restritas a cavidades de dissolução. E o C é o calcário isolítico com porosidade intergranular variada. Justamente o que eu falei, que essa variação na porosidade permite, em alguns casos, a melhor extração. E a evolução da produção de petróleo, né? A gente sabe que depois que a Petrobras começou, de fato, as suas operações com o pré-sal, aqui no Brasil a gente teve um avanço significativo nos recordes de produção diária, né? De petróleo. Então, entre o primeiro teste iniciado, que foi em 2006, até extrair o primeiro óleo, em 1º de maio de 2009, foram 30,5 meses de teste de longa duração. Desde o começo da produção até os dias de hoje, foram empregadas 20 plataformas de perfuração, 47 embarcações, 3 navios e tubos em águas ultraprofundas e os 3 helicópteros. Aí eu usei essa imagem da fonte da própria Petrobras para mostrar que desde dezembro de 2010 até 2017, a Petrobras ela veio tendo um aumento significativo na produção diária dos seus barris de petróleo. Um exemplo é em 1984, que foi a maior produção, a maior de barris por dia, chegou a 500 mil barris por dia, teve que se ter em atividade 4.108 poços, enquanto o recorde da Petrobras em 2018, com 77 poços, ela conseguiu o triplo dessa produção diária de barril, que foi 1,5 milhão de barris por dia. Do lado a gente tem um gráfico comparando o pré-sal com o pós-sal. E pode observar que desde que o pré-sal começou a sua atividade, ele veio crescendo ano após ano a sua produção, enquanto o pós-sal offshore ele teve um declínio desde o início do pré-sal até 2018. Aí tem esse asteriscozinho no ano 2018 porque foi o ano que ainda estava em atividade, quando eles fizeram esse mapeamento. Então, significativo e bastante visível como o aumento de produção foi impulsionado desde a primeira perfuração no primeiro poço de pré-sal, né? E aí a gente tem a distribuição da produção de campos do pré-sal. Tem aí vários campos apresentados. Tem maior produção de petróleo, o guido do Sapinhoá, do Bart, né?
Então, pode-se observar que é uma produção bastante alta, né? Alguns lá tem a produção do pós-sal também feita, né? E aí pode-se observar que mesmo nesses campos que faz a extração do pós-sal, a pressão ainda é bem maior, né? Como, por exemplo, o campo do Jubarte, o campo da Baleia Franca, são campos que fazem os dois tipos e no Jubarte a produção do pré-sal é bem mais significativa. Em outros não, né? Só eles extraem o pré-sal. E aí está a distribuição num gráfico, né? Para ver quanto cada campo ele representa em parte dessa produção. A fonte é a ANP. Então, segundo a ANP, em 2018, em outubro de 2018, a produção do gás natural do Brasil foi recorde, superando a de julho de 2018, do mesmo ano, né? Foram produzidos 117 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, um aumento de 3,7% em comparação ao mês anterior, e de 2,1% se comparado ao mês de 2017. Então, justamente pelo aumento da produção do pré-sal, o gás natural também teve um relevante aumento produtivo, né? Regimes regulatórios. Então, essa parte é mais legislacionária, né? Faz parte da legislação. São contratos que a Petrobras ela assina com outras empresas para fazer a extração dos campos de pré-sal. E aí essa regulamentação foi feita justamente para permitir que outras empresas fizessem parcerias e consórcios com a Petrobras para fazer essa extração. Então, foi feito um contrato de cessão onerosa em setembro de 2010, ficou acertado um prazo de 40 anos a partir da sua assinatura, podendo ser extinto antes, caso seja alcançada a produção máxima de petróleo prevista na lei. Segundo essa lei, a Petrobras ela possui o direito de exercer, por meio da contratação direta, atividades de exploração e produção em áreas de pré-sal, que não estão sob o modelo de concessão, não podendo exercer a quantidade de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Ela terá também a titularidade do petróleo, gás natural e outros fluidos produzidos por meio do pagamento de royalties. As áreas no contrato entre a União e a Petrobras são Florim, Franco, sul de Guará, em torno de Iara, sul de Lula, nordeste de Lula e uma área contingente que é a de Peró. E outra parte regulamentatória foi instaurada por meio dessa lei 12.351 em 2010 pelo Poder Executivo. Em linhas gerais, eu posso dizer que essa lei ela afirma ou ela regulamenta que no que diz respeito à partilha, a empresa operadora ela tem direito a uma participação mínima de 30%. E em caso de descoberta comercial, adquire a apropriação do custo em óleo do volume da produção correspondentes aos royalties devidos, bem como a parcela do excedente em óleo na proporção estabelecida no contrato. Essas leis aí estão especificadas aí, eu deixei elas para a gente poder ver, né? Então, essa lei 12.276, ela é a lei de cessão onerosa, né? Que dá direito à Petrobras explorar o pré-sal. A lei 12.351 é essa lei dos consórcios, né? Que dá à Petrobras a participação do pré-sal em áreas estratégicas
em conjunto com também ela cria um fundo social, né? Que boa parte do dinheiro recolhido na exploração do pré-sal vai ser destinado a áreas de desenvolvimento social, né? Como educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e de mitigação à adaptação das mudanças climáticas, que a gente também sabe que a exploração do pré-sal gera alguns danos ao meio ambiente, né? Nesses regimes regulamentatórios, aí eu coloquei alguns campos que a Petrobras ela é operadora e alguns consorciados, né? Por exemplo, o campo de Libra, Petrobras ela tem 40%. E aí outras empresas fazem parte do consórcio. Já em outras, a Petrobras não é operadora, mas caso, como falou a lei, aconteça alguma descoberta no campo, a Petrobras ela entra no jogo, né? Então aí alguns demonstrados, de o Irapuru, né, que a Petrobras também é operadora, e isso deu, digamos assim, a possibilidade de outras empresas também participarem da exploração do pré-sal, né? Considerações finais. Nessa parte eu coloquei só um textinho, a descoberta de grandes volumes de hidrocarbonetos no pré-sal, perspectivas para a economia brasileira. Testes preliminares em áreas do pré-sal forneceram previsões de volumes recuperáveis de até 16 bilhões de barris de petróleo equivalente, comparáveis às atuais reservas brasileiras de petróleo e gás. As estimativas dessas reservas indicam um potencial de 70 a 100 bilhões de barris de óleo equivalente, além de reduzir a dependência energética. O país poderá ingressar na lista dos principais produtores de petróleo e gás do mundo. A Petrobras é a empresa com maior experiência na exploração de hidrocarbonetos em águas profundas e ultraprofundas. Não obstante, a exploração das reservas do pré-sal envolve desafios científicos e tecnológicos que demandarão investimentos elevados para serem investidos. É isso. Vou voltar aqui. Muito bom, Antônio. Foi assim completa a sua apresentação. Eu tenho alguns comentários, mas eu quero deixar agora aberto para nossa audiência. A gente sabe que está sendo gravado também. Os que não puderam, eu tenho certeza, o professor Afonso e os outros vão estar aproveitando, né? Eu queria ouvir primeiro algum comentário, alguma pergunta para o Antônio, por favor. Franklin, não sei, queria comentar alguma coisa. Esse assunto é um assunto muito importante no nosso país, né? Tivemos muitas transições aí, o álcool, o biocombustível, o biodiesel, foram vários eventos e o pré-sal foi um deles, por exemplo, que provocou muito impacto. Ninguém quer falar nada? Por favor. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo sim, Kelvin, manda ver. Na verdade, é mais uma dúvida que eu acho que é mais o senhor ou o professor Afonso, né, se tivesse, podia responder. Porque na apresentação do Antônio, deu para a gente ver que o pré-sal está mais concentrado ali no sudeste, né? Se a Petrobras já olhou, assim, de repente, na região, aqui no nosso litoral, ali pegando também a do Ceará, todos os outros estados, se deram alguma olhada já, fizeram alguma pesquisa para saber se também tem alguma
alguma parte de pré-sal por aqui nessa região. Não só aqui, mas entendeu, né? Claro. Mais norte do país. Eu acho que nesses níveis de profundidade, eu acho que ainda não tem, acho que não tem confirmada, mas eu estou sabendo de reservas pronunciadas, não sei se o Franklin ou outro que esteja aqui presente, na altura ali de Sergipe, no norte, né, da Bahia ali, também foram encontradas reservas assim substanciais que estão em fase de como foi falado, né, de exploração e de planejamento. Mas assim, eu não tenho, como você falou agora, Kelvin, eu não tenho essa, não sei se o Antônio Matheus pode, se ele leu alguma coisa acerca, né, se existe, eu não sei, eu só sei que lá na África também eu já tinha ouvido falar que tem uma semelhança, né, mas assim também não tenho nenhum registro oficial, não é? Mas o pré-sal foi algo, e até era uma pergunta que eu queria fazer para o Antônio Matheus, que na época assim as promessas eram grandes, né, e depois se confirmaram, não é? Lógico que ainda tem muito a ser extraído, não é? Que ainda não foi obtido, né? Que não se consegue a eficiência total, mas infelizmente eu não saberia, eu não tenho propriedade para responder assim com fundamentação, mas a gente pode olhar essa pergunta, viu, Kelvin? Boa pergunta. Obrigado. De fato, eu também não achei nada referindo a procura da Petrobras por pré-sal aqui no Nordeste. O que eu vi mais assim foi que, por exemplo, o pré-sal ele se deve, né? Se deve justamente à formação, a uma espécie de formação geológica que proporciona o tipo do pré-sal, né? Isso aí é justamente por conta de interação na separação dos dois continentes, como você falou, né? Do continente americano do continente africano. Aí, o movimento dessas duas placas tectônicas, ela gerou justamente essa formação geológica específica que culminou na existência do pré-sal. Mas também só vi, os relatos que a bacia do pré-sal se estende de Espírito Santo a Santa Catarina. São os maiores campos, né, de exploração da Petrobras. Inclusive, eu vi também que essa formação das bacias de Santos e Campos, ela ocorreu há pouco mais de 130 milhões de anos, né? Então, já faz bastante tempo e a gente só veio descobrir a existência delas agora, né? Então, acho que o pessoal da geologia, que faz mais essa pesquisa de rocha, pode dizer o porquê que o pré-sal está mais concentrado lá. É verdade. E assim, eu queria... Obrigado também, Kelvin. Eu queria comentar que você foi premiado, Antônio Matheus, porque esse assunto é muito interessante e você assim correspondeu muito bem. Deu para perceber que você se esforçou, você estudou, deu para assim apreciar a tua performance em explicar assim com facilidade, tá certo? Dando essa visão geral. Outro aspecto que você demonstrou foi justamente esse aumento de produção, não é, que foi assim muito significativo. Fala, Franklin. Só comentar um pouco, professor, que minha internet não está muito boa, mas não sei se você dá para ouvir agora. Tá dando para ouvir, sim. Pode falar à vontade. Tá. Essa questão do pré-sal já vem há muito tempo, né? Tem alguns estudos em relação que o pré-sal é a costa toda brasileira. Só que, infelizmente, só está mais concentrado hoje na produção em sul e sudeste, né, do país. Aí eu conversando
colega meu que ele trabalha nessas empresas internacional e ele disse, poxa, o pré-sal é complicado porque o Brasil só tem a Petrobras como ela é estatal que ela quer abraçar, né? Não tem o que acontece. Em outros países que trabalha, tem 6 estatais perfurando, né? Tem 6 estatais donas daqueles postos. Então tem muito trabalho, não falta trabalho. E tem a questão da tecnologia também, né? Então a Petrobras não tem toda essa tecnologia. Se a Petrobras tivesse essa tecnologia, ela tinha a tecnologia de perfilar, que é a Alibut, o BG, que é a tecnologia dessas empresas, não tinha tecnologia de direcional drilling, que não é da Petrobras. Então tem esses fatores também, né? Então, em todo eles estão guardando as reservas e outra, conversando com ele em relação a esses campos de petróleo que eles foram vendidos agora recentemente, a Petrobras só vendeu esses campos mais maduros, né? Então tem certas empresas, todas as empresas multinacionais, elas têm o mapa geológico todinho do petróleo, entendeu? Não tem nada escondido, né? Conversando com ele em relação a isso. Então, todas as empresas têm. Então, elas aparecem nos campos maduros, sabem as possibilidades que tem. Então, muitas vezes, elas, as que até colocam aquelas empresas, elas não vêm por causa disso. A gente sabe que aqueles campos já são campos maduros, né? Então, o queijo, a Petrobras, ela não coloca para leilão, né? Aí são alguns fatores aí que a gente tem que observar que tem muito petróleo para ser explorado ainda. Petróleo. E aqui no Brasil, basicamente, só a Petrobras que é um monopólio de tudo, né? Já em outros países, o colega meu está trabalhando na China agora, mas trabalhou na Índia, trabalhou no Iraque e outros países. Eles, pô, tem estatais demais, então você tem uma oportunidade de emprego, né? Não precisa você passar em concurso, a empresa, ele teve a oportunidade, a empresa chamou para ele trabalhar lá, levar a família e tudo, mas ele já é bem estruturado. Aqui no Brasil não existe, tem o negócio dele, então gera outros tipos de oportunidade. Infelizmente, cidade bem mais, só o pessoal que consegue entrar numa empresa multinacional como Schlumberger, Hallenbuch, e se for numa linha boa, se for numa linha fraca também, não é essas coisas, né? E na linha que eu falo, de perfuração cimentação, perfil, direcional, NWD e entre outros. Então, queria deixar só esse meu comentário aí em relação a essa parte do pré-sal, que eu ainda fico um pouco pensativo, né? Por o Nordeste não explorar bem esse foco, né? Justamente porque ela não tem como abraçar toda essa região. Exatamente, não tem capacidade, mas de todas as formas ela teve um planejamento de colocar o foco para o lado do pré-sal, tanto é que muitos funcionários daqui da antiga refinaria, né, estão se mudando para o Espírito Santo, para Rio de Janeiro, etc, né? Mas assim, eu fiquei muito encantado com a apresentação, né? O Antônio Matheus está cursando o primeiro ano de engenharia, né? Então dá gosto de ver todo o empenho que ele teve para fazer essa apresentação e levantar, despertar todas essas questões, né? Com bastante clareza. E assim, a gente tem que ter de um lado, né, orgulho, né, da empresa, né, brasileira, né, como você falou, estatal, mas por outro lado nós também queremos ver uma distribuição, né, uma oferta de trabalho, como você mencionou muito bem, Franklin, porque, né, não justifica esse programa de recursos humanos que a gente está trabalhando, justamente visualizando essa demanda, a demanda passiva que existe de mão de obra especializada para estar dando processamento, né, para estar dando capacidade para a gente
dessa produção de petróleo, né? Eu acho que essa palestra foi muito importante. Sim, Franklin, manda. Só para posso apresentar aqui, porque teve de fato uma imagem que eu fui fazendo. Fica à vontade. Assim, o pente fino, Uhum. e aí eu de colocar no slide, mas eu acho que ela de fato pode explicar um pouco isso, que essa imagem aqui, ó. Como eu falei, isso eu já tenho falado antes, o pré-sal se deveu justamente nesse processo de separação, né, da América do Sul e da África. Então teve esse golfo aqui, ó, que interligava os dois continentes, e aí essa área do golfo ocorreu várias depositações de materiais orgânicos e evaporídeos, né? Então, muita matéria orgânica acabava indo para essa área aqui. A gente pode ver que pega assim, boa parte da costa, né? E não toda, assim, porque tem uma parte que está pontilhada que está ligada ao outro continente. Eu não sei, de fato, no processo de separação aqui, se teve outro processo de formação desse que pôde depositar mais matéria orgânica. Mas, de fato, a gente pode ver aqui nesse golfo, o golfo do pré-sal, né? Dessa camada de sal. Muito bom. Muito bom mesmo, Matheus. Só para concluir, professor, em relação a essas empresas estatais, né? Eu conversando com esse amigo, né, em relação à área, né? Para você ter ideia, a Alibuto, se eu não me engano, foi nos anos 60, vieram muitos engenheiros para cá, né? Então, o que foi que aconteceu? Esses engenheiros tudo treinaram o pessoal brasileiros nas tecnologias deles, e depois esses engenheiros voltaram para os Estados Unidos, né? Então, é o que está acontecendo com o Marcelo hoje, que é esse amigo, né? Então, o que o Marcelo está fazendo? Ele, como é brasileiro, tem experiência e tudo, ele está indo para a China através da Expo, né? Que é uma empresa multinacional, treinar uma estatal chinesa. Então ele não vai morar na China, ele só vai treinar o pessoal, e o pessoal da China que vai trabalhar, né? Muitas vezes essas multinacionais, como eu já presenciei, trabalhando nas contas, francês ou alemão, geralmente eles são gerentes de base, praticamente toda a mão de obra é brasileira. Então, às vezes a pessoa diz, não, poxa, vai tirar o... Não, a mão de obra continua, né? Só que é bom porque o negócio é distribuído, né? Só quem passa em concurso que vai ter um bom salário, né? Entrando na Petrobras. Então, é geral, né? Até mesmo esse colega meu, Marcelo, disse que hoje Petrobras para ele não importa, né? Porque o que ele ganha, se ele passar por um concurso para Petrobras, ele entra não vê o currículo dele, ele entra com salário inicial. Então, o petróleo gera isso, né? É um horizonte, né? Não é só a questão de Petrobras. Muitas pessoas têm só a questão de Petrobras. Não, poxa, você termina uma graduação, você tem o mundo todo, né? Então, o mundo todo te oferece emprego, vaga de emprego a essas empresas multinacionais que, poxa, tem vários amigos que trabalharam em multinacionais, deu a oportunidade de você ir para outro país, fazer um treinamento, né? A Petrobras faz isso? Não faz, né? Então, ela não manda você para outro país, para o Canadá, para os Estados Unidos, ela não manda você, né? Você faz um treinamento básico aqui mesmo no Brasil e você já começa a trabalhar, né? Então, a experiência que você tem, eu presenciei também, professor, eu trabalhando numa zona da Bahia, na 105 da Petrobras, um cara tinha acabado de passar como técnico da Petrobras, ganhava, se eu não me engano, isso foi em 2008, 2007. Ganhava R$3.500 como salário inicial da Petrobras, a São Antônio Internacional ofereceu 20 para trabalhar no direcional drilling, e o cara pediu quando da Petrobras e foi embora, né? Então, a experiência que esse cara tem como direcional, ele trabalha em qualquer lugar, né? Então, o direcional drilling
é o lado que você ganha mais dinheiro na área do petróleo e outra. Não tem curso em qualquer esquina. Né? Eu venho trabalhando na Schlumberger, a Schlumberger deu a oportunidade para o Canadá fazer curso nos Estados Unidos direcional. Nesse mundo do petróleo, ele chegou a ficar desempregado e depois voltou a trabalhar novamente. Já outro também, aqui próximo, trabalhava na Halliburton, na SPE, que é uma linha de direcional da Halliburton na SPE. Então, trabalhava na SPE, ficou desempregado, através de conhecimento, começou a trabalhar, fazer alguns serviços na parte de direcional, na parte ali da Arábia ali. Então, depois, através desse conhecimento, ele está falando agora no país. Ele levou a vida toda para trabalhar no direcional numa empresa num país aí da Europa. Eu esqueci o nome do país agora que ele está. Então, é um mundo, né? Então, vocês, principalmente a graduação, quem está construindo, quem pensa no petróleo, fala-se muito e realmente é muito importante você ter um inglês e não nesse só em Petrobras, né? Se aparecer oportunidade, faça. É bom também, mas também tem outro horizonte para que vocês caminhem para que vocês cheguem ao êxito na parte profissional de vocês. Muito bem. Muito obrigado. Tá ótimo, Franklin. E assim, é justamente aí que entra, tá certo? A demanda que nós temos aqui no nosso grupo, né, do PRH, de justamente oferecer essas oportunidades, e elas de fato vão continuar aparecendo, apesar de todas as previsões assim às vezes, né, negativas. E a Petrobras, eu gostaria de comentar para encerrar, ela tem essa característica de desenvolvimento e de formação especializada, né? Então a experiência que a pessoa tem aqui, ela acaba, um chinês, como você falou, não é? Fica de olho realmente para puxar, porque esse know-how não é qualquer esquina que a gente encontra. Então, muito obrigado, foi ótimo. A gente vai prosseguir, lembrando que amanhã nós estaremos mais uma vez aqui reunidos, tá certo? Vamos ter mais uma palestra e mais 2 apresentações. Tem uma que foi cancelada, depois eu vou informar, tá bom? Se alguém quiser substituir, é o Hugo, que parece que não vai poder, não vai poder estar conosco, mas quem quiser substituir ele está muito bem-vindo, para a gente não comprometer nosso programa. Então eu vou pedir agora para o Leonardo, não é isso, Leonardo? Fazer a sua apresentação. Nós temos um prazo ainda, está tudo tranquilo. Então você pode se organizar, Leonardo? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bom, pode lá. Certo. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela, eu nunca fiz isso. Você põe apresentar agora, isso, e aí... Tá aparecendo? Tá sim. Pronto, perfeito. Agora é só botar isso. Tá ótimo. Certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Eu sou graduante de Engenharia Química e encontro atualmente no 6º período da graduação. O tema que eu vou falar são as partes mundiais e sistema de refino de petróleo. Só que antes de poder falar das refinarias do parque de refino como um todo, eu vou ter que falar um pouco do petróleo, porque... deixa eu botar aqui. Porque o petróleo não é um negócio simples, quando a gente extrai, a gente sempre vai ter ele de forma igual, ele é bastante diferente, existem várias frações dele, e é preciso que a gente saiba um pouco como funciona cada fração, para que a gente possa fazer as etapas do processo de refinaria, tem que conhecer um pouco, porque cada fração vai gerar um produto. Aí eu vou dar uma pequena introdução de petróleo, rápidazinha, não vou aprofundar muito.
A gente teve o petróleo, uma palavra originada do latim, que é pedra, mais óleo. Como foi falado antes, a gente pode encontrar petróleo em diversos cantos da crosta terrestre. A gente pode encontrar no oceano, no mar. Temos várias camadas, camada pós-sal, camada de sal, que é com 2.000 metros de profundidade, 3.000 quer dizer, a gente pode extrair óleo de lá, que é a camada pré-sal, e assim, e são formas de extrair petróleo. Geralmente no mar a gente tem as refinarias, quer dizer, as plataformas, como está mostrando essa imagem, eu queria me desculpar, porque não estou muito nítido essa imagem, não consegui pegar bem. Aí também pode encontrar petróleo no continente, né, tipo na parte terrestre, fazendo poços. Tem uma camada de gás, depois de petróleo e de água salgada. E o petróleo, a gente tem que. O petróleo bruto, quando a gente tira ele é uma mistura complexa, geralmente líquida, de compostos orgânicos e inorgânicos. A sua maior constituição são de carbono, são hidrocarbonetos. Só que existem partes do petróleo, que a gente vai falar mais na frente, que apresentam compostos sulfonados, nitrogenados e oxigenados. Ou seja, não é só hidrocarbonetos. Existe oxigênio, nitrogênio e enxofre, uma pequena parcela. Então, como nessa tabela, a composição de carbono geralmente varia de 88% de hidrogênio de 10% a 14%, oxigênio de 0,01% a 1,2%, nitrogênio, como a gente está vendo na tabela. E por causa disso, a gente tem composições de petróleo diferentes. E existem vários tipos de petróleo. O primeiro, petróleo são os parafinas. Eu vou falar aqui. São geralmente compostos simples, são alcanos, são hidrocarbonetos que fazem ligações simples. Geralmente são compostos pequenos e de pequena densidade. Ocupam geralmente volumes muito pequenos no processo, são bastante leves. Geralmente essa característica de petróleo é já para fazer parafinas na estrutura. Tem a oleofina, que a gente não encontra no petróleo bruto. Ele só é encontrado depois do refino do petróleo, a destilação. E a gente tem que tratar ele para conseguir produtos desejados. São cadeiras simples de hidrocarboneto, só que apresentam saturação, uma ligação dupla, como você está vendo aqui. Esse tipo de classe de petróleo não é encontrado no petróleo bruto, só para forçar. Você tem os naftênicos, isso é um composto que pode ser grande, geralmente são compostos de ligações simples, só que são cíclicos, são de compostos fechados. E os petróleos aromáticos, que são compostos cíclicos que apresentam ligações duplas. Geralmente, esse tipo de petróleo tem várias divisões, e são deles que a gente tira gasolina, querosene e tal. Esse é o principal petróleo que a gente busca, mais utilizado, são os aromáticos. Aqui, como a gente falou, o petróleo são hidrocarbonetos, geralmente podem ser alifáticos ou cíclicos, cadeia aberta ou fechada, pode ser saturado, insaturado, pode ser cadeia aromáticos. Ou seja, o petróleo tem várias características e a gente tem que procurar a fração certa para subter o produto desejado, quando eu for fazer na refinaria. Aqui é uma pequena tabela, são os tipos que a gente falou. Aqui é a parafina normal, ramificada, oleofina. A gente pode ver que os aromáticos são muito bons. Aqui na última coluna, são muito bons para fazer gasolina, são bons para fazer diesel, para fazer lubrificante, a gente usa parafina, que é ótimo, ramificadas são bons. Ou seja, cada petróleo, uma fração do petróleo, tem um destino certo. A gente obtém um processo que é
Vocês vão ver que é bastante complexo e grande. E para poder mostrar o quão complexo é, a gente tem que falar das classificações do petróleo. A outra classificação, que eu só citar aqui brevemente, é em relação à densidade, que pode falar API. A API não tem muita importância, mas é só para mostrar uma fórmula, como pode caracterizar a densidade do petróleo. E por essa fórmula aqui de API, que é em relação à água, a gente tem a densidade do petróleo em relação à água, a gente pode encontrar a densidade de cada petróleo que a gente quer, tipo gasolina, a gente vê que o API é alto, ou seja, quanto maior o valor da API, mais leve o composto, menor sua densidade. Outra classificação é em relação à quantidade de enxofre, podem ser doces ou ácidos. Enxofre geralmente a gente encontra em menor quantidade hidrocarbonetos, é muito pouco. Muito pouco. Aí pode chamar de petróleo doce, quando tem o teu enxofre menor que 0,5% da sua massa, o ácido menor que 0,5% da sua massa. Aí, aqui há uma classificação, eu vou dar de petróleo, do petróleo. Geralmente, em petróleo, a gente faz os óleos, né? Que são subprodutos da destilação. E tem os óleos parafínicos, que tem alta concentração de hidrocarbonetos parafínicos, que são aqueles simples, com ligações simples, abertas, mas depois esses óleos podem ser aromáticos naftênicos. E são fechados, podem conter. Aí tem os naftênicos, que apresenta maiores quantidades de aromáticos e produtos fechados. Esses são os ideais para fazer a gasolina e o óleo asfáltico, que contém grande quantidade de aromáticos, geralmente são cadeias muito grandes e são para fazer asfalto. Certo, agora eu vou falar um pouquinho agora eu vou começar a falar sobre refino, já que a gente viu uma introdução de como complexo pode ser o petróleo e que precisa conhecer bem ele para saber os produtos que vamos obter. No mundo, a gente tem dois tipos de refinarias. A primeira, que geralmente é a grande parte das refinarias, que são usadas para a produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas. A maioria do fato das indústrias, das refinarias do carro, serem desse âmbito, é porque a gasolina é usada no mundo todo em grande quantidade. Só que em relação ao segundo, que é para a produção de lubrificantes e parafinas, lubrificantes para parafinas, não tem grande demanda. E por produzir como gás de combustível, gás de petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, a gente tem produção de grande escala para conseguir abastecer toda a demanda de carros, aviões, que é muito grande. E eu acredito que é as refinarias mais produtivas, assim, tipo, ganha mais. Tem mais demanda. A segundo caso, que são para a produção de lubrificantes, plásticos e parafinas, tem muita pouca indústria em relação a isso. Só que os seus produtos são muito mais caros que produzidos de gasolina. Eles têm um valor maior. E a gente pode ter os naftas e gases petroquímicos, solventes domésticos, indústria, parafina, lubrificantes básicos, asfalto e cobre, podemos obter deles. No Brasil, a gente vai encontrar, tem 17 refinarias no Brasil, vou falar mais na frente. Das 17, todas se encontram no primeiro caso, que é na produção de gasolina. Salve uma que eu vou citar, que tem uma pequena parte de produção de lubrificantes.
mas a maioria do mundo geralmente se encontra no primeiro passo. Aí, como eu fico falando faz tempo, não existe dois petróleos de dentro. Como assim? Eu vou fazer uma indústria de refinaria, eu vou fazer refinaria. Eu vou fazer todo um processo voltado para obter, por exemplo, gasolina. Eu vou fazer então um processo totalmente para ter a mesma rentabilidade, gastar menos para produzir gasolina e querosene. Ou seja, eu vou querer que meu petróleo tenha cadeias aromáticas, desse tipo. E como a gente tem vários tipos de petróleo, não vai ser todo petróleo que vai me dar uma rentabilidade boa, um processo mais efetivo. Então, quando a gente vai fazer refinaria, a gente tem que fazer uma refinaria com vários processos, querendo obter o máximo de produtos possível, porque nem sempre o produto, nem sempre os petróleos que a gente pega vai ter o que a gente deseja, na maioria. Porque é muito grande, existem várias frações e tem que estar sempre preparado para obter o máximo de frações possíveis. Porque, como eu falei, existe muitos tipos de petróleo e nem sempre o que eu tiro vai ser o que eu quero, que chega na minha indústria. E outra coisa que eu quero falar é que, ultimamente, nas indústrias, estou sempre se adaptando, porque existem novos processos químicos, industriais, que estão deixando cada vez mais rentável e efetivo os processos. Então, todas as indústrias estão tendo que se adaptar, vão ter que mudar seu modo de produção. Tem processos que eu vou citar que vão ser obsoletos, não se usam mais hoje em dia. Esse daqui é uma refinaria, um fluxograma de uma indústria que é voltada somente para a produção de lubrificantes. Como a gente pode ver, é um processo muito complexo, porque isso é só para passar lubrificantes. Muito complexo, porque tem vários tratamentos, vários processos no meio que vão gerar diversos produtos. E por meio desses tratamentos vai se obter o lucro desejado, porque quando faz a destilação, geralmente a principal, para se destilar o petróleo, a gente vai obter vários produtos de várias formas, e para obter os produtos desejados, a gente tem que tratar de certa forma, de uma certa forma específica, com produtos químicos, que eu não vou ter tempo de falar, que são muitos mesmo. Dá para ter noção aqui. Dá para se obter vários tipos de produtos com vários tratamentos. E daqui, essa planta aqui agora, que eu vou falar, que eu estou mostrando, geralmente para a produção de gasolina, querosene, que são as principais indústrias. Geralmente, elas são assim, voltadas para a produção de combustíveis. São essas plantas. E o principal processo de uma refinaria, não o principal, né? O que é essencial é uma torre de destilação. Que a gente já viu no ensino médio bastante. Quando fala em petróleo, a primeira coisa que vem na mente é isso. E geralmente a primeira etapa de todo o processo químico, de toda refinaria, se tem para a destilação. A destilação nada mais é que você pegar o petróleo pronto e aquecer ele. Numa torre de destilação a gente pode ver que tem várias temperaturas e são vários pratos. E por meio da temperatura, com ebulição e tal, a gente vai conseguir um produto desejado. A gente pode ver aqui que em 700 graus a gente vai conseguir o asfalto. O que vai fazer com o asfalto? Vai ter um tratamento específico com o asfalto para obter outro produto. Se quiser em 300 graus Celsius, consegue engarrafar óleo pesado. 200 graus Celsius, ele se tem o óleo lubrificante. E assim vai. Esse é o principal processo. E a gente tem 3 tipos de processo de separação do refino de petróleo. O primeiro é o processo de separação, que é aqui que eu falei, geralmente são as torres de destilação. É você pegar o petróleo bruto e destilar ele em várias frações
mexer em várias frações de produtos. Um exemplo, os exemplos são destilação atmosférica, destilação a vácuo, estabilização dinámica, destilação de aromáticos, desfratação a propano, desaromatização, a sulfuração. Eu acredito, se eu não me engano, a gente vai ver cada etapa dessa especificamente. E são bastante grandes e completas. Então, eu vou citar aqui rapidamente elas para a gente poder falar das principais partes de refinamento do bolo. A gente também tem o processo de conversão. O processo de conversão é uma série de processos que quer transformar os produtos pesados de petróleo, ou seja, cadeias grandes, em cadeias mais leves. Um exemplo, geralmente a gente usa compostos químicos para fazer a quebra do petróleo. E os exemplos deles são craqueamento térmico, craqueamento catalítico, craqueamento retardado, que são quebras das cadeias carbônicas, transformando em menores. E o outro tratamento pode ser o processo de tratamento, que é o último. Esse processo de tratamento como eu posso falar, geralmente quando a gente tem produtos, a gente tem compostos sulfonados, compostos nitrogenados. E no processo de tratamento, a gente quer tirar esses compostos, porque esses compostos podem ser tóxicos e poluidores no ambiente. Então esse processo é mais para você retirar os enxofre, os nitrogênios, o oxigênio, os hidrocarbonetos do petróleo, para poder comercializar de forma legal. Porque, como eu falei, pode fazer mal ao sistema, às pessoas, à poluição. É sempre bom retirar isso. Aí pode ter como exemplo disso, hidrotratamento, tratamento cáustico, tratamento DEA e MEA. São alguns exemplos dele. E aqui, nesse fluxograma aqui gigantesco, é basicamente todos os processos que existem de petróleo que podem ser feitos. Aqui a gente tem como produzir gasolina, querosene, solventes, parafinas. Daí é um fluxograma complexo, com todos os tratamentos possíveis estão aqui. Para você ver o quão complicado é e quão delicado é o processo. Certo? Agora eu vou falar um pouco das refinarias. Primeiro eu vou falar das refinarias existentes no Brasil e depois eu vou falar das principais do mundo. As refinarias no Brasil geralmente são controladas pela Petrobras, e tem 17 refinarias, sendo 14 da Petrobras e 3 são privatizadas. E todas essas empresas são usadas para a produção de gasolina, são predominantes, exceto uma que produz lubrificante, mas é em larga escala. A gente pode falar que o Brasil 100% só produz gasolina. A nossa principal refinaria é a de Paulina, que a gente pode falar de Replan, que está localizada no estado de São Paulo. Como eu já falei, todas as refinarias citadas aqui vão ser para fazer gasolina, querosene, nenhuma vai ser focada em lubrificantes. Todas são voltadas para combustíveis. Essa é a maior refinaria do Brasil. Ela produz aproximadamente 435 mil barris de petróleo por dia, que é localizada em São Paulo. A maior que tem. A gente pode citar a segunda maior, que é a Abreu e Lima, que está localizada no Nordeste, que é de Pernambuco. Produz aproximadamente 235 mil barris de petróleo por dia. Eu queria dar uma ressalva para essa refinaria aqui, que é Landulfo Alves. Desculpa se eu pronunciei errado. Essa foi a primeira refinaria
no Brasil de petróleo. Ela está localizada na Bahia e produz hoje em dia aproximadamente 325 mil barris de petróleo por dia. Também quis destacar que aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, também tem uma refinaria, que é a Potiguar Clara Camarão, produz pouco petróleo, aproximadamente 6.100 metros cúbicos por dia. E essa última que eu vou citar é uma privada que está localizada no Ceará. E ela, além de produzir os combustíveis, é a exceção que ela produz um pouco de lubrificantes, que é o segundo caso de refinaria no mundo. Ela é o único caso no Brasil que produz lubrificantes. Ela, deixa eu ver aqui se está muito interessante, ela produz asfalto, 10% da produção do Brasil, produz lubrificantes naftênicos, produtos próprios para usar nobres, tais como isolante térmico, voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos. São outras coisas que ela produz. Esse aqui é o mapa do Brasil. E a gente tem as distribuições aqui de todas as indústrias no Brasil. As que estão em verde são propriamente a Petrobras, e as de azul são refinarias privadas. Só que todas elas são ligadas à Petrobras, praticamente. Tem uma parcela da Petrobras ali como dona. E como a gente pode ver, a grande produção de refinarias, de combustíveis no nosso país está concentrada no sudeste da gente e no sul. Geralmente perto do oceano e no mar. Só uma que é mais pro interior, que está que é essa remante. Essa daqui é um gráfico para falar um pouco de refinaria do mundo. E aqui são, quanto mais escuro é o mapa do mundo assim, e a gente, na análise desse gráfico, a gente vai analisar aqui onde se encontra os maiores donos de postos de petróleo no mundo. Você pode ver que tem Estados Unidos e Oriente Médio se destaca bastante, junto com a Ásia. O Brasil a gente tem pouca extração de petróleo, mais clarinho. E esse daqui é em relação à produção de petróleo. Quanto mais escuro, maior a quantidade de petróleo no mundo que é produzido. Como eu já falei, está concentrado nos Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio. E agora eu vou falar um pouco das principais refinarias do mundo. Vou citar elas. A principal refinaria do mundo, não é a principal. Os Estados Unidos é o país que mais produz barris de petróleo. Esse daí eu peguei em 2017. Eu esqueci de colocar a fonte aqui, agora que eu percebi qual fonte foi dado. Queria pedir desculpa por isso, mas os Estados Unidos é o país que mais produz petróleo no mundo. A sua principal refinaria é a. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome. É Port Arthur, e fica no Golfo do México, no Texas. Ela produz gasolina, destilados, combustíveis de aviação, óleos básicos, lubrificantes e produtos químicos e solventes. Ou seja, essa refinaria é uma refinaria completa que vai tanto satisfazer o primeiro caso, produção de combustíveis, e o segundo caso, lubrificantes e solventes. E ele também tem outras refinarias nos Estados Unidos, e são essas duas aqui citadas. Eu não vou saber pronunciar o nome, que já pedi desculpa por isso. O segundo país que vai produzir mais petróleo no mundo é a China. Ela é responsável por 14,8% da produção mundial. Ela produz cerca de 14.513 barris de petróleo por dia. E a sua principal refinaria é a Fosun Petroquímica.
ela é a principal do país e, além de produzir os combustíveis, ela produz catalisadores para óleo refino, metais nobres. É uma curiosidade essa refinaria, não produz só combustíveis. A terceira maior refinaria do mundo, eu vou citar, é a Rússia. Ela produz cerca de 6,7% da capacidade de refinaria do petróleo. E essa empresa estatal, ela é a maior refinaria do país. Ela produz vários polímeros, etilenos, propilenos, polietilenos de alta pressão, benzeno e tal. Ou seja, a gente pode ver que as refinarias do mundo nem sempre são focadas só em combustíveis, e também tem produção de outros compostos. E tem a Índia também, como uma grande produtora, produz 4.972 mil barris por dia de petróleo. Ela abriga a maior refinaria do mundo de petróleo, que é a Jamnagar. Essa refinaria tem uma capacidade de processamento de petróleo bruto de 1,24 milhões de barris de petróleo bruto. Isso é a maior produtora de gás do mundo e ela surgiu em 1999. Foi também a refinaria mais cara do mundo, que custou cerca de 6 bilhões de dólares. E a quinta maior produtora de refino de petróleo do mundo é o Japão. Ela praticamente só produz combustíveis e a maior é a Sakai. Ela produz cerca de 3.343 mil barris de petróleo por dia e é a maior importadora de petróleo do mundo. Então, basicamente, o que eu quis apresentar foi isso. Eu queria que vocês entendessem o quão complexo é o esquema de refino do petróleo. Não sei se eu deixei claro. Eu quis fazer uma ressalva das principais partes de refino do mundo. Muito obrigado, Leonardo, foi muito bom, muito informativo. Eu observei todo o teu esforço, tenho acompanhado você tem perguntado. Eu acho que isso é uma característica muito favorável, muito positiva sua, tá certo, Leonardo? Porque a pessoa que vai atrás... Então, se você, por favor, colocar naquele capítulo 3, aquele slide... onde você bota o item 3 da tua apresentação, eu lembro no começo, quando você estava preparando, que você estava me perguntando, né? E foi um desafio, como nós vimos hoje, né? Isso aí, esse slide, exatamente. Essa classificação, tá certo? Acho que foi o primeiro slide desse número 3. Acho que você usou um outro com 3 também. Acho que é antes desse. Volta um pouco. Acho que também tem 3. Que você classificou. Acho que é esse mesmo. É esse mesmo. E é que você fez a classificação do petróleo, fez a relação com... vai para o próximo, por favor. Lá não no fluxograma. O fluxograma também está muito bom. Acho que foi esse, era aquele mesmo, era com 3, acho que volta, continua voltando. Rapidinho. Não sei se ainda é 3 aí. Se você parar, sair da apresentação, dá para ver os slides, que eu acho que eu consigo identificar. Acho que sobe um pouquinho. Aí é 3, no 17 aí, quanto que dá? É 17, vê o 17. Refinos de... Isso, exatamente aí, é esse daí. Então, como o tema da sua apresentação foi nos tipos de refinarias, aqui, de tanto você pesquisar, não foi, Leonardo? Aí você conseguiu chegar, né, nessa classificação que é muito interessante, né, que a gente consegue ver
a distinção entre refinarias que geram combustíveis e matérias-primas petroquímicas, que são insumos para petroquímica, tá certo? E também lubrificantes básicos, parafinas, né? Que são duas subclassificações. E também gostei muito do que você colocou aí nesse comentário, tá muito original. Não existem dois petróleos idênticos, então a gente precisa ter uma, como é que fala? Uma estratégia, tá certo? Uma hora que está produzindo mais parafínico, vai lá para os lubrificantes, está produzindo mais naftênicos, mais olefinas, e aí a desidrogenação, por exemplo, produz as olefinas. Então a gente tem que estar sabendo destinar. Então o engenheiro químico, o engenheiro de processo, a engenharia que se tem nesse sentido é de você conseguir destinar a produção de petróleo para o processamento, que seria a parte de refino, tá certo? Então fiquei muito, muito bem impressionado. Não sei se alguém gostaria de ainda acrescentar algum comentário, alguma pergunta para o Leonardo. E essa parte mundial também ficou muito boa, porque, né, a gente, além da produção, tem tem que produzir e tem que processar, né? Tem que refinar. Então as refinarias, depois de produzir, naturalmente tem que estar sendo instaladas e executadas, né? Algum comentário que alguém quer me ajudar? Luana? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, Leonardo, olha, tá de parabéns mesmo, muito obrigado também ao Antônio Matheus e também ao Francisco Igor pela tarde que vocês ofereceram, pelo trabalho que vocês fizeram. Estou lembrando a todos que é importante colocar como é que chama? Os slides na tarefa, tá certo, Leonardo? Lá na atividade do CIGAR. E logo em seguida eu também vou estar compartilhando o nosso vídeo de hoje. Eu não sei se vou conseguir fazer isso ainda hoje, dentro do canal do PH 44, tá bom? Então quero desejar um bom descanso para todos e lembrar que amanhã às 14 horas nós teremos a apresentação. Eu vou passar o título já para vocês do palestrante, que é Antônio Medeiros, e nós vamos tratar sobre energia eólica, panorama atual e futuro, tá certo? Ele vem lá do CTGás, Antônio Medeiros, tá certo? Então tá também participando do nosso programa através de cooperação, tá certo? Nós já temos uma história sobre isso. Então, por favor, às 14 horas estejam aí de anteninhas ligadas, tá bom? Pra gente estar contemplando a apresentação. E assim como eu falei, o Hugo não vai poder apresentar, então nós vamos trazer o programa mais para próximo, tá certo? Se alguém quiser apresentar no lugar do Hugo, por favor, se comunique comigo ou com a Luana, tá certo? Para poder estar substituindo no programa, tá bom, gente? Então quero desejar a todos um bom final de tarde e até amanhã, se Deus quiser.